Prof. Oi, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. E aí? Não, eu achava que a aula da senhora ia ser ontem, aí eu já estava Oi? preparando português. Eu Tava? achava que a aula da senhora ia ser ontem. Então, a nossa aula é hoje, tá? Pode pegar a apostila, marcar texto, tá bom? A gente vai só esperar os colegas entrarem e daí para a gente começar, tá? Como é que você está aí na quarentena? Tá bem, tá Tá bem. bem? Agora com as aulas no Meet melhorou bastante, né? Sim, com certeza. Acredito que ficou mais prático. Sim, a gente consegue interagir, né? Vocês conseguem perguntar, né? Isso é ótimo. Isso. Oi, tá me ouvindo? Legal? Bom dia, Sim, Bom dia, tudo bem? tudo bem com a senhora? Bem, graças a Deus, tudo ótimo. Nós, professores, que estamos ainda apanhando um pouquinho para aprender a lidar com essas tecnologias aqui, mas tá. Eu senti que foi bem melhor também. Eu já dei aula no 9º ano, no 2º, no 1º ano, foi bacana. E hoje a gente vai começar um capítulo que é bem legal, sabe? Esse tema agora da nossa aula, bem, bem gostoso. Bom dia. Nem vi quem chegou agora. Depois eu vou fazer chamada de vocês para a gente identificar quem chegou. O André. Bom dia, André. ele usa o computador daí, não dá para ativar o áudio. Ah, ele usa o quê? O celular? Ele usa o computador, daí não dá para ativar o áudio É. para assistir a aula. Ok. Mas ele consegue fazer perguntas ali no chat? Sim, ele sempre fala no chat. Beleza. Então tá bom. Ah, ok. Ali eu vi que ele já me respondeu ali. E aí, para acordar cedo, foi muito difícil? Não, todo dia eu Até que acordo já tô me cedo. acostumando. E a tia Meire foi muito bacana com a gente, né? Deixou esse horário de 8 horas. Aham. Oi, Iago. Bom dia, Iago. Olha, até a Carol acordou cedo hoje. Bom dia, Carol. Então, eu vi ontem pela aula da professora Josi que vocês participaram intensamente, né? Eu vi a frequência dela lá, fiquei muito feliz. Quase na hora, já estamos em 5, 6, né? Na turma. Júlia. E o Vitor, Ana, como é que o Vitor tá? Ah, professora, ele tá bem. Foi ontem que a senhora teve aula com o primeiro, não foi? Foi. A professora tava estilosa, tava de boné, tava toda bonita. Então, eu ia continuar de boné, sabe? Mas aí, a pedidos, né? Eu tive que exibir meu cabelo novo. Ah, sim, tá show. Então, hoje ele disse Brincadeira, que gostou bastante brincadeira. da aula. Legal. Ontem ele não falou muito, ontem eu não vi ele se expressar. Tem um assistente meu fazendo barulhinhos aqui do lado. Olha, muito legal a turma de vocês que tá silêncio, né? É bacana isso quando vocês ficam num ambiente tranquilo, vocês podem deixar o microfoninho de vocês ativado. Aí, se vocês verem que está num ambiente que tem barulhos, aí deixa desativado. Quando precisar falar com a prof, abre e fala, ok? Ok. Fazer perguntas. Eu vou sempre chamar vocês também para participar na aula, fazer leitura, por isso que é importante estar com a apostila, caderno. Hoje vocês vão precisar do caderno, tá? Podem pegar lá o caderno. O prof está conferindo aqui se tem algum recado importante aqui no turma. Ó, o Evelyn.
Bom dia, Evelyn. Às vezes o mouse aqui do meu celular dá uma travadinha. Do mouse, do computador, né, Pedro? Do notebook, é. A mãe tá tão acostumada com o celular. Vamos esperar mais 2 minutinhos, né? Ou 5, né? Que agora no meu relógio é 8 horas em ponto. Vamos esperar então mais uns 3 minutinhos, daí a gente dá início, tá? Oi, Duda, bom dia. Ok, então vamos lá, meninos. Nosso tempo aqui. Bom dia para todos, tá? Estou muito feliz de ver vocês aqui comigo, né? Nessa nossa aula online, ao vivo, onde a gente vai poder interagir, tá? Tirar dúvidas. E eu quero saber se vocês estão me ouvindo bem, tá? Se todos estão me ouvindo bem, aí dá um okzinho ali no chat, tá? Pode mandar aí para a prof saber. Ok, Carol. Cadê o Michael? O Michael tentou entrar, acho que não conseguiu ainda. Muito bem, meninos. Então vamos lá. Vamos pegar a nossa apostila, tá? Na página 4, a gente vai começar lá o capítulo, a unidade 5, né? Que fala sobre o nosso passado, tá? E nesse bimestre a gente vai fazer uma relação da história da língua portuguesa, viu? Com a disciplina de história. Então, até conversei ontem à noite com a professora Josi, depois a gente vai pensar alguma atividade bem bacana para a gente fazer as duas disciplinas juntos, tá bom? Isso ainda mais para frente. Então, a gente vai hoje, essa interdisciplinariedade entre as duas. Bom dia, Michael. As duas disciplinas, né? Por que é importante a língua portuguesa e o estudo da história dentro da língua portuguesa, né? Então, a gente vai ver de que forma ela acontece, tá? Vocês podem observar que, enquanto o pessoal estiver entrando, vai dar essas interrupçõezinhas, tá bom? A disciplina de história com a língua portuguesa, elas se tornam confluentes, tá bom? Então, a gente vai ver aí umas perguntinhas que está na página 4, né? Aí, antes da prof explicar mais, a gente vai responder essas perguntinhas aí para ver o que vocês pensam sobre isso, tá bom? Eu vou pedir para a Ana Júlia ler a primeira pergunta lá para nós, tá? Em sua opinião, qual é a importância de estudar nosso passado? Sim. 2. Quem Qual quer disciplina? Pode responder, vamos deixar responder assim. A Evelyn está me lembrando ali se eu coloquei para gravar. Sim, Evelyn. Coloquei. Obrigada por lembrar, tá? Que esses dias eu deixei uma sem gravar. Então, a Ana Júlia perguntou aí, ó, qual a opinião de vocês em relação a gente estudar o passado, né? Quem quer falar? Aí pode se manifestar, tá? Pode abrir o microfone e falar. Iago, André, o André não pode falar no microfone, mas pode responder no chat também, que a prof lê a resposta aqui, tá? Por que é importante a gente estudar o nosso passado?
Tô esperando, senão vou pedir para... Prof, Vai, Isabela, fala para a prof. eu lembro que uma vez a professora Josi falou e ela falou que é importante a gente estudar o nosso passado para conseguir compreender o nosso presente. Isso. E não cometer os mesmos erros, né? A gente tendo conhecimento do passado, naquilo que as pessoas já passaram, nós vamos conseguir o quê? Fazer com que o nosso futuro e o presente sejam melhores, não é assim? Tá? Então, por isso é importante. Quem quiser pode fazer as respostas aí do ladinho das perguntas. Pode ler a segunda pergunta, Júlia, por favor. Qual disciplina escolar estuda o passado? Cite tipos de conhecimentos que você adquiriu nessa disciplina e considerou importantes ou curioso. Muito bem. Duda, pode responder para a prof? A disciplina que estuda o passado, vocês já citaram, né? Que é a disciplina de história. E algum conhecimento que você adquiriu na disciplina de história e que você achou importante e curioso? Responda aí, Eduarda. Tá ouvindo, Eduarda? Consegue responder? Oi, bom dia, prof. Bom dia, meu bem. Então, não sei, eu acho que eu gostei, achei interessante aprender história sobre as revoluções. Sim. E o que você adquiriu de conhecimento sobre as revoluções que foi importante para você? Prof, calma aí que eu tenho que arrumar um negócio pra minha irmã. Ela não tá conseguindo entrar na aula dela. Posso voltar daqui a pouco? Pode ser sim, ok, Eu pode ir tá lá. enchendo o saco dela. Tranquilo, quer falar? O João acabou de sair, ele deve ter caído lá. Olha só, pessoal, inclusive vocês estão estudando agora a Revolução Francesa, não é isso? A professora Josi comentou comigo, né? Então a gente vai tentar fazer uma interdisciplinaridade aí entre a Revolução Francesa, né, e a disciplina de história, de português, tá? O que vocês estão vendo em história e agora na língua portuguesa. Pode ler a última pergunta, Júlia. É a última não, né, Júlia? Tem a 3 e a 4, né? É, penúltima. É. Relação tem a disciplina língua portuguesa com essa outra disciplina que estuda o passado. Ok, acho que isso daí vocês já responderam, né? Que é essa relação de compreensão do passado para entender o presente, que foi que a Isabela colocou lá no início, tá? E a número 5. Pode ler, Júlia. Você já leu textos que se referem a fato do passado? Se sim, conte aos colegas quais são as características específicas desse texto. Então, responda você, Júlia. Já leu textos, livros que falem sobre o passado? Não, eu não sou muito interessada, sou mais... Na verdade, sim, esse livro da disciplina de técnica, ele fala muito do passado, ele se passa em 1594, se eu não me engano. Qual é o nome do livro que você leu? Como é o nome do livro? É da Eleanor, ela cita bastante coisas do passado. E qual uma das características do passado que você percebe que era daquela época e que hoje a gente não tem mais? Ela era muito... Peraí, deixa eu lembrar. Eu acho que a questão da menina ir na menino, né, conhecer família, essas coisas hoje não acontece muito, né? Uhum. A forma dos relacionamentos, né, eram diferentes, Sim. é isso? Uhum. Exatamente. Uhum. A corte, que nem eles falavam, né, que a gente hoje fala namoro, ficar, né, mas naquela época se falava a corte, né? Os rapazes iam fazer a corte às moças, então era uma maneira bem diferente, né? E assim tem outras coisas também que a gente vai ver, né? A questão das vestimentas,
até a fala, tá? Então, algumas palavras que usava-se antes naquela época, né, mais antiga, hoje nós não usamos mais, que nem a voz me ser, né, é uma que me lembrou agora. E às vezes, quando você está lendo um livro, ele mostra isso para nós, né, que a língua portuguesa também evoluiu em relação ao passado, ok? Tem uma frase muito famosa que é do Jorge Santana, ele diz bem assim, ó, ele é um filósofo, tá? Às vezes vocês já até estudaram ele com a professora, e ele diz assim, se não retivéssemos nossas vivências, viveríamos em uma eterna infância, né? Quer dizer que se a gente não tivesse as nossas memórias, né, para poder evoluir, a gente ia continuar vivendo aquela infância ali o tempo todo, ok? Passem para mim para a página 5. Eu vou pedir para o João, que está com o microfone aberto ali, leia para a prof, João, esse quadrinho vermelho lá em cima, por favor. Tá. Eu tô meio difícil que tá, o celular tá no carregador. Você quer que outro colega leia? Não, pode deixar. Você consegue? Então tá. Uhum. O filósofo espanhol Jorge Santana, em 1963 e 1952, afirmava aquela que não conseguia se lembrar de seu passado, então condenados a repeti-lo. Frase muito conhecida na versão mais popularizada. Quem não conheceu seu passado está fadado ao repeti-lo. O pensamento evidencias a importância do conhecimento de nossa história para nos tornarmos pessoas melhores, de maneira que, com a consequência dos erros de nosso antepassado, venham a construir uma sociedade mais justa e solidária. Para conhecer nosso passado, podemos recorrer a documentos escritos que registram os principais eventos da história social. A escrita é um importante meio de conservação da memória coletiva. Ok. Então, vocês viram aí, né, a importância que é a gente ter conhecimento do passado, né? Quem quiser pode grifar esse trechinho aí que fala, ó, quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo, né? Então, quem não conhece os erros, né, aquilo que já cometeu, que fez, vai continuar o quê? Vai continuar cometendo os mesmos erros, não é verdade? Então, a gente tem que saber das histórias que os nossos antepassados enfrentaram, até as próprias histórias de família, né? Quando os avós contam para vocês, né? Olha, na nossa época era assim, né? Até a questão dos meios de comunicação, como que eles se comunicavam, né? Era através de cartas, telegramas, né? Vocês já viram isso em história também, os meios de comunicação. Então, quanta coisa evoluiu, tá? Assim como a língua portuguesa também, como a prof citou anteriormente para vocês, né? Algumas palavras que eram usadas anteriormente, hoje a gente não utiliza mais, né? Ela vai caindo, a gente chama assim, né? Vamos ver também aí esse gênero. Então, o gênero textual que nós vamos estudar nesse bimestre é o gênero chamado relato histórico, tá? Que é o gênero que nós vamos estar estudando, ok? Podem passar para a página 6. Eu vou pedir para o Iago, né, que está lá com o microfone aberto. Iago, você vai ler esse início aí da página 6 e a chargezinha que tem aí para a gente poder fazer a interpretação do texto. Desculpa, página 18. É que eu olhei no rodapé da minha apostila, né? E aí é diferente, tá bom? Obrigada aí. Temos a presença hoje da diretora na nossa aula, ó. Seja bem-vinda, Meire. Vamos lá, Iago, consegue? Consigo. Ok, obrigada. Pode ler. Em setembro de 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro teve suas instalações consumidas por chamas. Estima-se que cerca de 90% de seu acervo tenha sido perdido no incêndio. A cartunista Leiter
por meio de uma charge, fez referência a esse acontecimento para provocar uma reflexão sobre a relação entre passado e futuro da sociedade. Leia a charge a seguir. Lá se vai nosso passado e lá vem nosso futuro. Ok, o que vocês veem naquela imagem lá? Vocês veem que o povo está aí bem no meio, né? Bem aí, centrado aí, todo mundo olhando, né? Assustado. E do lado vocês estão vendo ali é o Museu Nacional, né? Como é que está o museu aí? Quem quer falar? Mariano chegou agora. Bom dia, Mariano. Quem pode falar ali como é que está o museu? Como é que vocês estão vendo o museu aí, meninos? Todo queimado. Isso, muito bem, todo queimado, né? Esse fato é bem recente, né? Vocês lembram isso? Foi de 2018, né? Então tá bem recente isso que aconteceu. Foi onde o crânio da Luzia, lá da primeira mulher encontrada, né? Foi destruído, né? Repercutiu muito isso, né? E daí houve várias charges em relação a esse fato, até criticando, né? A postura, né, do povo brasileiro em não guardar suas memórias, tá? Agora nós vamos fazer a interpretação aí, tá bom? Então observem bem as imagens, que quando a gente está fazendo interpretação de linguagem não verbal, é preciso você estar atento aos detalhes, né? E na primeira pergunta ele diz lá, abaixo lá, na charge a sociedade está no centro da imagem, né? Vocês estão vendo aí, tudo aglomeradas, né? E o passado está à esquerda, que é o museu, que está todo queimado, e o futuro está à direita. Tá? O que vocês estão vendo aí no futuro? O futuro está sendo representado por quê? Qual é a imagem da direita aí que vocês têm na charge? Quem quer falar? O Evelyn, quer falar? O Evelyn, pode responder no chat. Quem não quiser abrir o microfone para falar, pode responder lá, tá? Vamos, Diego. Quer falar, Diego, para a prof? Tá, consegue? Ali, o Evelyn colocou, representado pelo passado, sei lá, né? Então, Evelyn, qual é o desenho que tem aí? Do lado direito da charge. De um lado tem o museu queimado, que vocês falaram para mim, no meio tem a sociedade, as pessoas aglomeradas, e aí do outro lado tem uma figura. Que figura é? Isso, dinossauro, muito bem. Agora a galera respondeu ali, Michael, Carol, André, o Evelyn, obrigada. É isso aí. Então vamos responder as perguntas lá, tá? Como o passado e o futuro são representados? O passado está sendo representado pelo quê? Qual é a imagem que vocês veem lá? Então vocês vão responder aí e vão responder o futuro que vocês já colocaram ali no chat para mim, que é o dinossauro, tá bom? Respondam também lá por que os museus costumam ser ligados ao passado, tá? E a número 3, como podemos interpretar simbolicamente o museu queimado, pensando na relação dele com o passado. E a número 4, como a perspectiva de futuro se apresenta à sociedade na charge, tá? Então, vamos responder essas perguntinhas ali, ela vai até a número 6. Deixa eu ver, agora nós temos 8h20, né? 10 minutinhos para vocês responderem, tá? E quem for tendo dúvida, daí vai perguntando que eu vou esclarecendo, tá bom? E a gente já corrige junto, combinado? Ok? Deem um ok aí quem entendeu e já comecem a fazer. Ok, beleza, meninos. Em seguida, eu vou estar chamando vocês para responder, tá? Então, quem ainda não leu, não falou, a prof vai estar chamando vocês para colocar a resposta. Pode ser a resposta verbal, através do microfone, ou então pode ser digitada aí no chat, tá? Então, 10 minutos para vocês aí.
Olha, vocês estão de parabéns, viu? É a primeira turma que eu estou dando aula essa semana que tem, assim, esse comportamento 10. Vão até ganhar pontinho extra pelo silêncio aí da aula. Mas podem se manifestar se tiver necessidade, tá? E quiserem falar, fica à vontade. Então, o Mariano tá quietinho, né, Mariano? KKK, é, Mariana? Mas deve estar com a saudade de falar, hein, Mariana? Prof também tem saudade de vocês, viu? De estar junto e misturado, né? Olha só quem acordou, a Manu. Bom dia, Manu. Já estamos realizando as atividades lá na página 18, viu, Manu? Pode pegar sua apostila lá e responder as atividades lá. Quem entrou agora também. Ok. Quem tiver dúvida daí, pode perguntar para a prof, que a prof explica para você que chegou agora. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada de vocês, já para mim registrar aqui quem que está presente hoje. Ana Júlia, Carol, André Luiz, tá aí, né, André? O André tá aí, meninos? O André Luiz? Eu vi alguém... Não, o André não está, mas... André Ronaldo que tá, ok. Então, André Luiz não está. André Ronaldo, Diego, Eduarda, Martinez também não está. Fabiola também dormiu muito hoje, hein? Gabriela, Gabi, também a Gabi não está. Guilherme Monteiro. Hugo também está dorminhoco. Iago, parabéns, está aí. A Isabela, João Vitor, Camila ainda não acordou. Lucas Mariano. Sim, Mariano, pode falar. Quem que tá aí? Que a prof não viu? O Hugo? Não vi o Hugo, mas tá ótimo. Então, já vou colocar a presença aqui para ele, tá? Quem eu tô falando que não está, que eu não vi, é só falar aqui. Tô aqui, prof. A Daniela... Ah, tá, ele tá com o celular da mãe, né? Deve ser. Ok, Hugo. Que bom que você tá aqui com a gente. Manu Kate, a Eduarda, a Rebilato, tá, o Maicon. O Richard também não está, né, meninos? Ainda. A Evelyn. E a Yasmin também não. Ok, olha só, a Gabi acordou. Bom dia, Gabi. Já estamos fazendo atividades na página 18, viu, Gabi? A interpretação de texto. Ah, o Richard está aí? Opa, não tinha te visto, Richard. Que bom. Ok. Se alguém mais entrar, daí depois a prof faz a correção aqui na chamadinha, tá? Vocês todos conseguiram realizar a atividade de produção de texto lá do livro, da resenha, entregaram na escola? Sim, Carol, Diego, Isabela. Que bom. Uhum. Eu ainda não fui convocada para ir na escola, né, pegar as atividades de vocês, mas eu vou estar buscando e corrigindo. Beleza. Bacana que vocês conseguiram fazer. Pronto, nossos 10 minutos terminaram, tá? Vamos lá corrigir? Vamos começar lá com... Quem é ali? Manuela, Manu.
Eu sei que você chegou um pouquinho depois, mas você consegue responder lá a questão número 1? Oi, Hugo. Prof, Então, pode falar para a prof. eu coloquei que o passado ele é representado pelo museu e o futuro é representado pelos dinossauros. Isso, é isso aí. Aí eu quero que vocês acrescentem a seguinte explicação, né? Que o passado lá representado pelo museu, incendiado, né? E o esqueleto, não é isso? Lá vocês veem que tem um esqueleto lá, né? E o futuro também está representado pelo dinossauro. Qual é a aparência do dinossauro lá? Os dentes de fora, né? Assim, ameaçador, tá? Então, o passado está queimado, né? E o futuro é uma ameaça, tá? Então, coloquem essas duas palavrinhas aí, que elas são importantes. A número 2, o Hugo, consegue responder, Hugo, para a prof, a número 2? Hugo? Tá, a Eduarda, quer responder, Eduarda, número 2? Por que os museus costumam ser ligados ao passado? Quem respondeu essa? Olha só, turma, o museu é onde guarda o quê? Itens do passado. Exatamente, o museu é onde se guardam as memórias do passado, as histórias do passado, né? Os objetos, né? Então, o museu, ele está ligado ao passado porque é onde está guardado as memórias de uma sociedade, tá? Pode colocar assim, mas pode escrever também com as palavras de vocês, tá bom? Então, é neles que ficam conservados, guardados ali a memória, como obras de arte, que mais que guarda no museu? Documentos, né? Objetos, tá? Pode colocar assim, tá bom? Coloquem bem detalhado isso, porque depois vocês vão precisar dessas respostas. Podemos passar para 3? João, responde lá para a prof lá, a número 3. Como podemos interpretar simbolicamente o museu queimado, pensando na relação dele com o passado? Não sei não, professora. João, olha para mim, como é que está o fogo lá no museu? Você percebe que o fogo está como lá? Tá em cinza, só tá em cinza agora. Isso, só tá cinza, né? Porque foi apagado, tá? Então, o museu queimado representa um passado apagado, tá? Tá, então eu errei. Errou? O que você tinha colocado? É um negócio da... Tranquilo. Então, corrijam aí, tá? Então, observe que o museu, ele já pegou fogo, já queimou tudo, né? E agora tá só as cinzas ali, como o João falou. Então, tá apagado. É um passado apagado. Por exemplo, as futuras gerações que vão vir, né? Filhos de vocês e tal, netos, né? Eles já não vão ter acesso àqueles documentos, aquelas informações que estavam guardadas lá no museu. Né? Até nós mesmos, muito daqueles documentos, a gente não chegou nem a ter conhecimento. Alguns a gente tem conhecimento porque a gente estuda nos livros de história, né? Assistimos muitos filmes também, nos filmes... o Guilherme chegou. Os filmes também, eles utilizam muito esses aspectos históricos, tá? Retrata eles também. Ok? Respondido aí? Número 4. Como a perspectiva de futuro se apresenta à sociedade na charge? Tá? Qual é a perspectiva de futuro? Até a gente já falou sobre o dinossauro, o novo dinossauro que está vindo lá, né? Quem respondeu essa daí e gostaria de falar? Eu coloquei ameaça. Isso, muito bem, é isso aí, tá? A perspectiva de futuro, ela é ameaçadora, tá? Isso, Mariana, como uma ameaça, né? Uma ameaça assustadora.
Porque a humanidade... Vocês viram que lá no Museu Queimado tem um dinossauro? E no futuro tem outro dinossauro? Quer dizer que a sociedade vai voltar no tempo, vai voltar à época dos dinossauros que já foram extintos, né? Então, aí vocês podem responder que é uma ameaça, né, assustadora, e que o futuro da humanidade pode voltar à época dos dinossauros que já foram extintos, certo? Tranquilo? Todo mundo respondeu? Se tiver muito rápido, vocês pedem aí para a prof ir mais devagar, tá? Se estiver tranquilo, a prof vai continuar, tudo bem? Número 5, então, vamos ver lá. Por que o Museu Queimado se relaciona com um futuro de feições ameaçadoras para a sociedade? Quem respondeu isso? Essa resposta, ela tá bem naquela frase que eu falei para vocês que era importante lá atrás, né? Na página anterior, lembra? Quem que lembra? Até pedi para vocês grifarem ela lá. Naquele quadrinho vermelho que o João leu. Encontraram? Quem quer falar aí? Quer falar, Iago? Quem respondeu? Guilherme, você que chegou agora, nós estamos respondendo a atividade da apostila, tá? Na página 18 e 19, lá a interpretação de texto. A gente está na questão número 5. Eu leio. Então, pode ler. Quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Exatamente, né? A sociedade que não preserva a sua memória, né? Ela é uma sociedade incerta, né? Duvidosa, tá? É isso aí, ele tem tendência a repetir, que é o que a charge mostra lá, né? O dinossauro tá lá queimado. Mas a sociedade não preservou aquilo lá, ela vai voltar para a época dos dinossauros, tá? A época em que ela era ameaçada pelos dinossauros, tá? Então, essa é a relação aí de futuro, tá bom? A sociedade que não preserva sua memória tende um futuro incerto, tá? Pode colocar dessa forma ou como o Iago colocou. Pedro está me mostrando os desenhos dele aqui, que enquanto eu estou dando aula aqui para vocês, aí ele fica impedido de ver TV. Aí ele está praticando os dons artísticos dele aqui. Um dia desse eu mostro para vocês. Olha só, a questão número 6 lá. Relacione a charge com a frase do filósofo, né, Jorge Santana, vista da introdução do capítulo, tá? Então, você vai fazer uma relação aí. É basicamente aquilo que a gente já comentou, tá? Quem que resumiu aí essa história? Que conseguiu resumir a resposta? Fez, Isabela? Manu, quer responder? Ok, Isabela, tranquilo. Então, ele afirma o quê? Ele afirma que não pode, que uma sociedade que não pode se lembrar do seu passado, ela está condenada a repeti-lo, coisa que nós já falamos, tá? Vocês podem colocar na resposta, né? E que a charge do cartunista, ela pode ser interpretada assim, ó, um passado apagado prediz um futuro caótico, né? Então, se você não tem passado, que futuro você vai ter, tá? Isso a gente pode reportar para a nossa própria vida, mas vocês não veem pessoas que são criadas, às vezes, em orfanatos, por outras famílias, que não têm, assim, conhece o seu passado, a sua história, ele tem dificuldade, né? E todo mundo quer saber de onde veio, né? Qual a origem, não é assim? Porque o passado ajuda você a compreender o seu presente e a pensar no seu futuro, ok?
Então, é isso que você vai colocar aí a respeito da introdução que ele coloca lá no capítulo. Né? Que o passado apagado prediz um futuro caótico. Tranquilo? Eu vou pedir para vocês lerem agora, eu vou começar com a Ana Júlia lá, que está aqui no... Porque a minha lista aqui, ela fica numa ordem, então vou chamar por essa ordem. Quem tiver algum impedimento, que não puder ler, é só falar para a prof ali no chat ali, que não consegue, algum problema técnico, tá? Mas aí eu vou pedir para cada um ir lendo um parágrafo, combinado? Como a gente faz na sala. Oi, Júlia, pode falar. Estou te esperando. Estão terminando de responder? Pula eu. Ok, Júlia. Repetir a resposta, Mariano? Tudo bem. Vamos lá, Mariano. Ó. Ele perguntou lá sobre a introdução do capítulo, né? Você pode colocar lá. Um passado apagado, né? A sociedade que tem um passado apagado prediz um futuro caótico e ameaçador. Ok? Um passado apagado prediz um futuro caótico e ameaçador. Certinho, Manu? Olha lá, a Manu colocou até no chat lá, dá para você copiar lá, Mariana. Beleza, Manu, obrigada. Então, vamos começar. O André Ronaldo, ele não consegue ler. O Diego, consegue ler, Diego, aí? Valeu. Ok, Mariana, a gente está aqui para aprendermos juntos. Pode ler, Diego. Boris Fausto é um historiador brasileiro, autor da obra História do Brasil, um dos conceitos mais conceituados livros a respeito de nossa história. O volume trata desde o início do período Brasil-Colônia, no século... não me lembro. 16, até o Brasil contemporâneo, abordando acontecimento ocorrido no fim do século XX. Leia seguir um pequeno trecho dessa obra. Ok, pode ler agora, Gabi. Leia lá, Gabi, o título do texto e o primeiro parágrafo. Consegue? Gabi, não deu retorno. Iago, você está com o microfone aberto. Lê para a prof o primeiro parágrafo, por favor. Ah lá, Gabi conseguiu. Volta, Gabi, pode ler você. Oi, Gabi, pode falar, estamos te ouvindo. Acho que a Gabi teve algum problema com o microfone dela. Pode ler para a prof, Iago, então, depois eu volto na Gabi. Tá bom. A escravidão, índios e negros. As razões da opção pelo escravo africano foram muitas. É melhor não falar em causa, mas em conjunto de fatores. A escravização do índio chocou-se com uma série de inconvenientes, tendo em vista os fins da colonização. Os índios tinham uma cultura incompatível com o trabalho intensivo e regular, e mais ainda compulsório, como pretendido pelos europeus. Não eram vadios ou preguiçosos, apenas faziam o necessário para garantir a sua sobrevivência, o que não era difícil em uma época de peixes abundante, frutas e animais. Muito de sua energia e imaginação era empregada nos rituais, nas celebrações e nas guerras. As noções de trabalho contínuo, ou do que hoje chamaríamos de produtividade, eram totalmente estranhas a eles. Ok, pode continuar, Gabi, agora. Consegue ler, Gabi? A Gabi está com o microfone aberto, mas não está conseguindo ler. Oi?
Tá dando ruídos? Não sei se vocês vão me escutar de jeito. Sei lá. Não sei se me escutar Acho que a direito. Gabi tá com problemas. Então vamos lá, João, leia para o prof, João. Segundo parágrafo? Isso, segundo parágrafo. Tá. Podemos distinguir duas tentativas básicas da sujeição dos índios por parte dos portugueses. Uma delas realizada pelo colono segundo um frio cálculo econômico, constituído na escravização pura e simples. A outra foi tentada pelas ordens religiosas, principalmente pelos jesuítas, por motivos que tinham muito a ver com suas conceptações missionárias e constituiu no esforço em transformar os índios através do ensino em bons cristãos, reunidos em pequenos povoados ou aldeias. Ser bom cristão significa também adquirir os hábitos de trabalhar dos europeus, com o que as criaria um grupo de cultivadores indígenas, flexível à necessidade das colônias. Ok. Quem vai ler agora? Manu, pode ler, Manu, o outro parágrafo? Pode ler, então. As duas políticas não se equivaliam. As ordens religiosas tiveram o mérito de tentar proteger os índios da escravidão imposta pelos colonos, nascendo daí inúmeros atritos entre colonos e padres. Mas estes não tinham também qualquer respeito pela cultura indígena. Ao contrário, para eles chegava a ser duvidoso que os índios fossem pessoas. Eduarda, pode ler, Duda? O outro parágrafo, tá aí, Duda? A Duda acho que não tá ali. Isabela, quer ler para a prof esse trechinho? Ok, então leia lá. Os índios resistiram às várias formas de sujeição, pela guerra, pela fuga, pela recusa ao trabalho compulsório. Em termos comparativos, as populações indígenas tinham melhores condições de resistir que os escravos africanos, enquanto estes se viam diante de um território desconhecido onde eram implantados à força. Os índios se encontravam em suas casas. Aí a gente tem uma imagem, né, dessa época aí dos índios, né, atravessando um riacho. E esse texto, ele retrata o quê? A história que vocês já conhecem, né? Que foi a história da escravidão dos indígenas, né? A escravidão dos negros, como que se deu, por que aconteceu, né? Então, esse é um texto lá, ó, que está no livro do Boris Fausto, né? Tem mais dois parágrafos abaixo ali. Richard, você pode ler um parágrafo? Consegue ler, Richard? Cadê o Richard? Maicon, quer ler, Maicon? Então, eu não sei se vocês estão com problemas técnicos ou se estão tímidos hoje na minha aula, né? Mas eu vou concluir, então, a leitura aí, tá? Para a gente dar tempo da prof explicar. Mariano, quer ler, Mariano?
Então, vamos lá. Outro fator importante que colocou em segundo plano a escravização dos índios foi a catástrofe demográfica, né? Esse é um eufemismo erudito para dizer que as epidemias produzidas pelo contato com os brancos liquidaram milhares de índios. Eles foram vítimas de doenças como sarampo, varíola, gripe, para as quais não tinha defesa biológica. Duas ondas epidêmicas se destacaram por sua violência. Em 1562 e 1563. Ok, Mariana, a prof. viu ali. Matando mais de 60 mil índios, ao que parece, sem contar as vítimas do sertão. A morte da população indígena, que em parte se dedicava a plantas, gêneros alimentícios, resultou em uma terrível fome no Nordeste, em perda de braços. Não por acaso, a partir da década de 1570, incentivou-se a importação de africanos, e a coroa começou a tomar medidas através de várias leis para impedir o morticínio e a escravização desenfreada dos índios, né? Então, o branco, né, quando chegou aqui, encontrou os índios, né, que são histórias que vocês já ouviram, né? Então, a prof vai só comentar um pouquinho. E daí, os índios, eles não tinham essa defesa imunológica, né? Vocês viram que naquela época já teve essas pandemias, quando eles tiveram contato com as doenças que o branco já tinha defesa biológica, né? Então, o índio não tinha. Então, muitos índios foram mortos, né? Milhares, né? Daí eles começaram a trazer os africanos. E os africanos também tiveram dificuldade nessa terra, né? Porque era diferente, né? Totalmente diferente do ambiente, até a questão da temperatura, né? Alimentos. Aí eles teve uma época que eles começaram a catequizar os índios para que os índios fossem mais mansos, para que eles seguissem, né, as regras do branco. Então, você pode observar que tudo isso aconteceu, né, nessas histórias aí. Em relação a esse texto, né, que é o texto sobre a escravização dos índios e dos brancos, nós vamos responder a interpretação do texto lá na página 21, tá, da apostila de vocês. Como que vocês vão ler as perguntas, né? Aqui, ó, vou explicar um pouquinho para vocês, e essa vai ser a nossa tarefa de casa hoje, tá? Então, vocês têm a página 22, 21 e 22. A prof vai deixar explicado para vocês terem mais facilidade para responder. A linguagem do texto. Que tipo de linguagem o texto tinha, né? Era uma linguagem técnica? Era uma linguagem poética? Era poesia? Ou era claro e objetivo, né? Objetivo quando está contando uns fatos diretos, tá? E subjetivo quando ele deixa nas entrelinhas, tá bom? Ou era um texto enigmático e complexo. Então, vocês vão marcar aí qual é o tipo de texto lido, né? Qual era a linguagem do texto. A questão número 2, por que podemos dizer, segundo o texto, que os indígenas tinham uma cultura incompatível com o trabalho que os europeus pretendiam forçá-los a fazer, né? Qual é a cultura do índio? Né? Nós sabemos que a cultura do índio não é aquela cultura de acumular riquezas, não é mesmo? E o texto fala um pouquinho sobre isso, bem explicado. Aí vocês vão colocar a resposta aqui, tá? Quais foram as duas tentativas, né, de fazer com que os indígenas fossem submissos aos europeus, né? A prof até comentou agora, quando estava falando sobre o texto. Duas coisas que os europeus fizeram para fazer com que os indígenas fossem mansos, tranquilos e obedecessem aos europeus. A questão número 4. Quanto ao modo de lidar com o trabalho, o que tomaria um indígena um bom cristão, segundo os jesuítas, né? Então, segundo os conceitos de bom cristão que os jesuítas tinham, né, tá lá no texto, o que ia fazer com que os indígenas, né, fossem bons também, tá? De acordo com os conceitos dele, né, dos jesuítas. Então, leia o texto e coloquem aqui.
Por que surgiram conflitos entre os colonos e os padres? Tá? Lembrando, gente, que vocês não vão fazer a interpretação do texto copiando exatamente o que o texto tá? Você pode ler e colocar as suas palavras, né? Dentro do contexto que está sendo solicitado, tá bom? Então, não é cópia, tá? É para vocês interpretarem mesmo. A questão número 5. Por que surgiram os conflitos entre os colonos e os padres? A gente falou agora, né? E a 6, o que levou o Brasil a perder milhares de mão de obra indígenas e que causou fome no Nordeste na segunda metade do século XVI, né? Então, se faltava mão de obra, pessoas para trabalhar, plantar, colher, é claro que a consequência era a fome, né? Mas aí vocês vão colocar uma resposta bem elaborada. A página 22, questão número 7. O que aconteceu de 1562 a 1563, né? Aconteceu alguns fatos nesse período e depois o que aconteceu também em 1570, tá? Questão número 8. Como esses dois acontecimentos se relacionam, tá? Número 9, na sua opinião, qual é a importância das datas para os textos que tratam de informações históricas, né? É uma questão até que acho que vocês já discutiram muito na aula de história, né, com a professora Josi. E número 10, um texto histórico para você. Ele adota que lógica de organização das datas, né? Qual é a lógica que a gente tem dentro de um texto histórico? Né, a questão da cronologia ali. Por que que tem que ter isso, tá? E a número 11, para você. Qual é a importância para os brasileiros da leitura desse tipo de texto sobre a escravidão? É importante a gente conhecer esse tipo de texto? Por quê? Tá? Então, vocês vão ler novamente o texto com bastante atenção. Procurem aplicar aquela técnica que a prof já falou, de ir lá marcar com marca-textos pontos relevantes, tá? E aí, na hora de interpretar, fica mais fácil. Combinados? Tem do ladinho aí, ó, tem um panfletinho, tá escrito assim, ó, de olho, tá? Então, para você saber mais sobre esse período colonial, né, tem um filme aí, ó, tá? Chamado A Missão, tá? Então, vocês que estão aí de quarentena, não tem muito o que fazer, em vez de ficar jogando Free Fire, né? Que vocês gostam, Minecraft, tira um tempinho, assiste o filme, tá? Depois, na outra aula, o prof pode até abrir um tempo para vocês comentarem, falar o que vocês gostaram ou não do filme. Alguém tem dúvidas sobre atividade para casa? Quer fazer pergunta? Tá tranquilo? Se tá tranquilo, vão dando ok aí para mim, tá? Se ninguém se entenderam. Beleza, Carol, Iago. Vamos lá, galerinha, tudo bem? Como foi nossa aula hoje? Gostaram? Ok, mais dúvida? Beleza. Estou muito feliz de ver todos vocês aqui, tá? Eu acredito que a gente tem aula de novo, acho que na sexta-feira, se eu não me engano. Eu não consegui decorar nosso horário ainda, tá? Ou é amanhã? Deixa eu ver. Hoje é quarta, né, meninos? Então, é amanhã, tá? Eu tenho aula com vocês amanhã. Não tenho certeza, que eu estou com um horário aqui, mas eu vi que o horário mudou lá no grupo, tá? Mas vocês têm o horário com vocês. Então, se nós tivermos aula amanhã, responda as atividades amanhã, que daí eu vou pedir para cada um ir colocando as suas respostas aqui no grupo, tá ok? Sexta, né, Júlia? Obrigada, Júlia. Então, sexta-feira, ó. Então, tem um prazo bem legal para responder aí. Se alguém tiver dúvidas durante a interpretação, quiser perguntar alguma coisa no WhatsApp, pode, tá? Pode se dirigir no grupo ou se dirigir no privado também, a prof explica para vocês lá, tá? Meninos, beijos, tá? Lembre que vocês têm que sair dessa aula, né, e aguardar o link da próxima aula, tá bom? A gente se encontra, então, na sexta-feira, ok? Tchau para vocês. Fiquem com Deus. Até sexta. Tchauzinho.
já vem aqui. Não tem nada aqui. Quer vir? Vem. Tem mensagem. Mandaram o link já. Fabinho, te ajuda? Não mandaram nada ainda. Ué, geografia de novo, cara. Hoje é quarta. Não vão postar nada, porque se o professor Wander tá dando aula pra Vitória, então... Vem, menino. Vem. Uai, cadê a flor? E João? João?